Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do TechTutor, que é um projeto de extensão com o objetivo de passar conhecimentos básicos de eletrônica. Conhecimentos esses adquiridos durante o curso de Engenharia de Controle e Automação no IFMG Campus Ibirité. Meu nome é Guilherme, junto com o meu grupo composto pelo Júnior, pelo Guilherme Couto e pelo Riquelme. Bem, antes de começar a explicar a eletrônica de fato, eu vou explicar o projeto, primeiramente, como que as aulas ocorrerão, qual será o estilo adotado e qual vai ser o primeiro conteúdo a ser passado. As aulas terão uma estrutura de teoria, primeiro, uma teoria básica de forma direta e rápida, de forma completa, e uma parte prática usando os laboratórios do IFMG. Antes de começar os conhecimentos de eletrônica de fato, antes de começarmos o conteúdo, nós iremos passar sobre o conceito básico de energia elétrica, o conceito de tensão, corrente e resistência. Bem, antes de iniciarmos, já se perguntou como que funciona alguns dispositivos que comumente nós usamos, dispositivos elétricos? Nosso telefone, o controle de televisão, nossa geladeira, a lâmpada. Como que funciona? Bem, vamos explicar isso agora desenhando um circuito simples. Imaginemos aqui um interruptor qualquer, ok? Uma chave liga e desliga, e que está o nosso circuito. Aqui temos nossa lâmpada, aqui fecha o circuito. De uma maneira bem simples, quando nós ligamos o interruptor, a lâmpada acende. Mas como que isso ocorre? Por que isso ocorre? Basicamente, a lâmpada acende porque há a passagem do que chamamos de elétrons. Então, esses elétrons passam pela lâmpada e completam o circuito. Quantos elétrons? É esse movimento dos elétrons que a lâmpada precisa para se acender. Isso funciona para qualquer dispositivo elétrico, para qualquer coisa que funcione com eletricidade. Então, há necessidade de passagem de elétrons. Mas como que isso funciona? Bem, basicamente, para que ocorra a passagem de elétrons, eu vou explicar usando o conceito de baterias. Então, vamos imaginar o mesmo circuito que eu desenhei anteriormente, mas aqui tendo uma bateria ligadas a uma lâmpada. Basicamente, um polo da bateria, o polo negativo, ele tem um acúmulo de elétrons. E como nós sabemos, cargas negativas, elas se repelem. Como diria o ditado popular, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, com um acúmulo de elétrons num polo da bateria, eles vão se repelir, passando pela nossa lâmpada, pelo nosso dispositivo, e retornando ao polo positivo, porque tem poucos elétrons. O conceito de negatividade e positividade está atrelado ao número de elétrons. Então, se há excesso, é um polo negativo. Se há falta de elétrons, é um polo positivo. Então, esse é o conceito básico de como que as coisas funcionam. A diferença de elétrons do polo negativo para o positivo, nós chamamos de diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial, maior será a força que esses elétrons terão para passar sobre o nosso circuito. A diferença de potencial, também chamada de DDP, nós damos o nome de tensão, que será a nossa primeira grandeza elétrica.
A tensão ela é medida em volts. Entendido? Bem, a nossa próxima grandeza a ser estudada é a corrente. A corrente nada mais é que a velocidade do elétron no circuito, medida em ampere. E a nossa terceira e última grandeza fundamental é a resistência. Todo circuito, todo dispositivo ligado a alguma fonte, ele exerce uma resistência à passagem de elétrons. A essa resistência, nós damos o nome de ohms, com a letra grega ômega. Então, tensão, corrente e resistência são nossas três grandezas fundamentais da eletricidade, da energia elétrica. Para que fique mais claro, eu irei aplicar agora um exemplo de água. Imaginemos o seguinte: um reservatório de água no alto, um tubo que desce, no meio desse tubo um registro e um reservatório. O que nós conhecemos como tensão, diferença de potencial, é a diferença de água de um reservatório para o outro. A nossa corrente é a velocidade com que a água escoa. E a nossa resistência seria um registro aqui. Então imaginamos que eu feche esse registro totalmente ou parcialmente, ele irá se opor à passagem de água. Esse é um exemplo mais... um outro exemplo para ficar claro os conceitos de eletricidade. Bem, explicando isso, nós iremos partir para o nosso primeiro circuito, que iremos montar na parte prática da aula, que é um circuito simples de acionamento de LED. Para esse circuito, nós iremos usar uma fonte de 5 volts, uma resistência, um LED, ok? Qual é o motivo da resistência e por que 5 volts? Bem, 5 volts é porque a fonte disponível no nosso laboratório ela tem 2 terminais que trabalham fixamente com 5 volts, o que acaba sendo mais fácil, sendo mais previsível, não precisa de ficar ajustando. Na parte prática, nós iremos explicar tudo e durante as aulas também nós iremos explicar sobre os símbolos, o que significa cada símbolo, o que é cada grandeza, então não se preocupe com isso agora. Nós iremos usar a fonte de 5 volts da nossa... iremos usar a saída de 5 volts da nossa fonte do IF, do nosso laboratório. Só que o LED ele só suporta aproximadamente 2 volts, 2,2 volts. Como que nós controlamos a tensão? Se ele só suporta isso e eu vou usar 5, ele queimaria. Ele poderia, até ligar, até chegar a ligar, mas ele iria queimar rapidamente, não ia durar nada, porque nós iríamos trabalhar com uma tensão superior ao que ele aguenta. Para isso, serve esse resistor. A função dele é se opor à passagem de eletricidade e fazer uma queda de tensão. Uma queda de tensão de forma a não deixar o LED queimar. Para calcular o valor da resistência, nós precisamos saber qual é a queda de tensão que nós queremos.
quando a corrente ela passa pelo resistor, ela sofre uma queda do valor. Nós precisamos que o resistor ele consuma no mínimo 2,8 volts, ok? Para chegar no 2,2 que o LED suporta. Para ficar fácil de calcular, iremos utilizar o valor 2 volts para o diodo. Então, nossa resistência ela tem que consumir 3 volts, ok? Para calcular o valor, nós iremos usar a nossa primeira relação matemática, que é tensão é igual a resistência vezes corrente, que é representada pela letra I. Para fazer esse cálculo, nós precisamos de isolar o nosso R. Então, R é igual a tensão sobre corrente. Nosso R é igual a 3, que é a tensão que a nossa resistência precisa consumir, sobre a corrente que o LED suporta. A corrente segura para o LED, segundo o fabricante, ela precisa ser de 0,02 ampere. Então, 3 dividido por 0,02 é igual a... Deixa eu pegar minha colinha. 3 por 0,02 é igual a 150 ohms. Então, o valor mínimo dessa resistência para que o nosso LED ligue sem risco de queimar é de 150 ohms. Na nossa prática, nós iremos usar um resistor com o dobro, um resistor de 300, para prolongar a vida útil do LED, para ele trabalhar com uma tensão menor do que o máximo que ele suporta. No próximo vídeo, nós iremos explicar melhor as relações matemáticas e calcular outros valores para essa resistência. Fique com a prática. Agora, pondo na prática o circuito que a gente acabou de idealizar, desenhar e calcular, nós temos aqui o protoboard com LED, a perna voltada para mim sendo o anodo, o positivo, o outro terminal, o para lá, é o negativo, o catodo. Aqui nós temos um resistor de 300. Lembrando que, como calculamos anteriormente, esse LED ele funcionaria com brilho máximo com resistor de no mínimo 150 ohms. Mas aqui utilizaremos um de 300, por quê? Para aumentar a vida útil do LED. Não iremos estressá-lo com o valor mínimo de resistência, porque não faz sentido. Então iremos utilizar um resistor com o dobro para fins de segurança. Bem, ligaremos o resistor no terminal positivo do LED. Terminal positivo. Essa fonte, ela trabalha com 5 volts, esses dois terminais, 5 volts travados. Então ligaremos o negativo no catodo do LED e o positivo no resistor, que vai para o anodo. Note que liga na fonte, o LED se acenderá. A fonte ela passa pelo resistor, sofre uma queda na corrente, passa pelo LED e volta pelo negativo. Lembrando que essa luminosidade é a metade do que seria o máximo do LED. E utilizaremos só essa para não estressá-lo. No próximo vídeo, iremos trabalhar com a variação de resistência para mostrar como que o brilho varia.